uma noite em que a lua fora visitar seus parentes em outras cercanias e não havia nos céus uma única estrela para alumiar os passos de São Genaro, protetor dos contrabandistas, vinha pela carreteira de Melo uma caminhonete Chevrolet da mais alta suspeição. Bueno, gente, vamos parar o carro e ver quem vem vindo para o nosso programa de hoje. Minha idade eu não sei, nem existe quem me diga. Sou apenas um menino com lembranças muito antigas. Não é? Eu acho que esse passar no tempo só faz sentido, só te contempla, se tu te achares muito pleno e tiveres atingido uma certa leveza, uma certa humildade, olhar para o teu trabalho e dizer que imenso é o meu trabalho, bom ou mal, quem dirá e julgará será o tempo. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente. Tá aí, o poeta Luiz Coronel e o cantor e compositor uruguaio Alejandro Balbis. E a gente falava compunha aquela cena, né, interessante, fronteiriça, tão conhecida, tão tradicional ao mesmo tempo, essa história do contrabando, né? A suspeição daquela caminhonete Chevrolet. Afinal de contas, o Assis Brasil dizia que o contrabando eram os vasos comunicantes do Rio Grande do Sul. A gente foi construído por esse tipo de cultura. E também a gente faz, sem nenhuma espécie de contravenção, da maneira mais correta e lisa, também faz lindos contrabandos culturais. Eu trouxe esse ó de casa por causa do autor daquelas palavras que a gente escutou e também por causa do Alejandro Balbis, que vai nos trazer um pouco da nossa música da parte uruguaia do sul da terra. Mas quem era o cara, todo mundo já sabe, quem era o cara que fez aquele quadro lá da fronteira, lá do Aceguá? Luiz Coronel, o grande Luiz Coronel, conosco aqui na Beira do Fogo. Que prazer, muito obrigado. Olha, para os passarinhos, para as nuvens e para as ideias não tem fronteira, né? É tudo uma passagem livre, né? Mas esse caos aí era um caos de contrabando. O seu zoinho já nasceu no banco de vigia de fronteira, né? E quando ele viu de noite uma luz alumiando que parecia um vagalume, ele viu coisa suspeita. E quando o carro chegou, ele olhou lá dentro, ele não entendeu muito bem quem é que era. Eles vinham trazendo uma ovelha de contrabando e viram que iam ser atacados, botaram o poncho e os óculos na ovelha. E o seu zoinho olhou para dentro do carro e disse: "Que se passa, muchachos?" Ele disse: "Nosotros vamos a llevar nuestra tía Manuelita para o hospital em Bagé, como ele diz." E ele olhou, "Passe, muchachos." E quando ele voltou, passou pela cabine onde o seu auxiliar, o Orzábal, tomava uma nortenha e disse: "Chima, que cara de oveja que tiene essa dueña Manuelita." Chima, que cara de oveja. A tia Manuelita lanuda, bom, devia estar com um problema muito grave, né? Devia estar com alguma coisa muito séria. Muitas vezes eu brinquei muito a sério, né? Aqui com pessoas com quem eu falei, sobre a sua origem e o quanto a sua origem a definia, dizendo aquilo, lembrando aquilo lá do Gilberto Gil, né? A Bahia me deu régua e compasso. É mesmo. Esse ambiente aí, a fronteira, Bagé, o Aceguá, Piratini, aqueles campos neutrais, isso te fez, isso te explica? Meu padrasto era tratorista. Minha mãe, segundo as núpcias, casou. A minha mãe era a Dona Melinha do Posto. E lá em Piratini diziam o Luizinho da Dona Melinha do Posto, que era eu. Eu levava a minha mãe de uma chacarinha que nós tínhamos lá, 16 quilômetros do posto, de charrete, que se chamava o Faito. E ficava perambulando pela cidade, ou então viajava com meu padrasto. Nós parávamos em galpões, nunca era na casa grande, né? Então, me lembro dos peões dizendo para mim: "Esse guria da pá virada." Nós fazíamos taipa e eu batia com a pá virada para prender o barro, fazendo a taipa. Eu tenho a impressão que aquele batismo cultural da linguagem do homem do campo, que ninguém vai forçar,
ou tu tem contigo ou não tem. Não dá para fazer caricatura. Tu vai ter ou não ter essa linguagem. Né? Dá para fazer a caricatura, mas se nota. Como se nota que é se caricatura. Nota e pode né? ficar muito feio. Por exemplo, se eu te digo, Joviniano era flaco de corpo e largo de alardes, sentou-se à venda e por ali foi se ficando até que o lusco-fusco aquietasse os cusco. Quer dizer, é um dialeto nosso, né? É toda uma língua, né? Em parte eu te pergunto isso porque tu também és... Talvez a gente possa fazer um paralelo com o Quintana Alegretense, né? Tu também és um poeta de Porto Alegre. Substitua ele há 20 anos no suplemento de domingo, né? Com muita honra, uma grande né? intensidade, tu é um poeta de Porto Alegre, né? Aliás, a União da Vila do Iapeí desfilou com Luiz Coronel, poeta da cidade. Tive muita honra. Foi as duas presenças minhas em carnaval aí e fazendo as missões na Beija-Flor. Será que os fronteiriços sabem circular por todos os espaços, por todos os lugares? Será que a fronteira ensina isso? Olha, tu matasse a charada. De 1,5 metro não é brinquedo, ele flagra tudo, não é? De 1,5 metro. Exatamente isso. A fronteira nos ensina a pensar largo, sentir largo. Uruguaiana tem uma paixão por samba, tu imagina. É brasileiríssima a uruguaiana, mas também está ali um sangue muito Rio Grande do Sul. É interessante algumas tendências da cidade do interior. Bagé é uma cidade de poetas, músicos e pintores. Olha aqueles pintores, o Danúbio Gonçalves, com quem eu ilustrei tantos livros, a Revolução Farroupilha, Poerótica, eu e o Danúbio também, não é? O Glauco Rodrigues, todos esses pintores do Rio Grande do Sul, Bianchetti. Brasília é cheia de quadros do Bianchetti, lá está Bagé, né? Pois é, de fato, uma sina bonita, como alguém poderia lembrar, sei lá, os gabrielenses falarem que lá é a terra dos marechais, né? Bom, e de repente Bagé é a terra de grandes artistas. Artistas, pintores. Né? Tu olha os compositores, olha os nossos compositores aí, o meu autor de Pilchas, o Ayrton Pimentel. Pois é, mas e se a gente falar em compositores... Jerônimo Jardim. Para quanta gente tu entra primeiro na memória como letrista? Eu não sei o que tu acha dessa palavra, mas esse poeta que foi tão musicado, que teve tantas parcerias importantes e tantas músicas que estão na antologia do ouvido, da memória afetiva de todo mundo, né? Como é que é isso para ti? Olha, a palavra letrista é bonita, né? Mas eu acho que diz pouco de toda a relação que ele tem dentro da interação com os compositores, com os intérpretes, com os atores, né? Então, me parece que não pode ser limitativa. O feliz é que a letra da milonga permite que ela seja muito poema. O samba, o rock, dificilmente serão poemas, ao passo que a milonga, e vamos pegar o teu mestre, o Ataopa Geopunk, são verdadeiros poemas. A milonga, a melodia da milonga veste um poema milongueiro com grande alegria e performance e gabarito, não é? Tem, né? Tem uma métrica que tem uma já métrica pede de andamento, uma quantidade de sílabas em geral. É verdade. Eu fico pensando que no ponto de vista mais livre que a gente associa ao poeta, e agora vamos associar também ao fronteiriço ou fronteirista, esse cara que está livre para todas as coisas, né? Para transitar nos lugares, transitar pelas linguagens. A gente não consegue associar isso muito facilmente a um cara que queira definir precisamente as coisas. E tu te tornaste, de uns anos para cá, um dicionarista. Pô, olha, eu me sinto aquelas goiabadas 4 em 1, tu te lembra? A gente passava ali o abridorzinho pela volta e aparecia a goiabada, marmelada, figada e não sei mais o quê. Olha, o escritor de crianças, só esse ano saiu dessa coleção Esquilo 25 mil exemplares de livros de criança. São 10 livros de criança, ilustrados por grandes ilustradores. O Contador de Causo, que aí é uma herança bem de fronteira, são 5 volumes da Comédia Gaúcha, saindo agora o 5º volume. Vamos mostrar para o pessoal aqui. Que é o dia em que o Major Alarico virou estátua. O dia que o Major Alarico virou estátua. Somos quase 200 causos. E eu confesso, escrito com muito cuidado. Não sou um fabricante de gargalhadas.
eu quero ser alguém que narra de forma lírica e graciosa o humor do Pampa. Não é o humor do Pampa. E coisas que vêm da casa da gente. Seu Mingote tinha a ordem de chegar em casa no máximo às 2 da madrugada. Se não era forrobodó, era... Lá estava ele. Chegava e a dona Nininha fazia um caldinho de galinha para ele e sentavam na mesa para tomar o caldinho de galinha às 2 da madrugada. Lá pelas tantas ele começava a choramingar. E ela dizia, o que é, meu velho? E ele dizia, Nininha da minha vida, não deixa as mulheres da vida me roubar de ti. Ah, que maravilha, que maravilha. Pois é, eu ia te perguntar, vou te perguntar, mas já tinha pensado nisso, sobre como respondiam a esse tipo de humor, ao humor de campanha de fronteira, as crianças, né? E aí, bom, já vi que esse caso, por exemplo, não seria o mais adequado. Não seria o mais adequado. Como é que, por exemplo, eu fiquei encantado com a figura, com o personagem do Visconde do Aceguá. Eu sou apaixonado pelo Aceguá. Sim. O Aceguá é meio Bagé, 60 quilômetros de Bagé, eu acho. É uma alma só. Né? E ali onde estavam amigos de que a gente falou, amigos comuns, eu que não conheço tão bem aquela zona, casualmente, amigos comuns ali naquela estrada, naquele caminho dos Aras ali. Ah, que lindo aquilo. Como ali. é que surge um Visconde do Aceguá e como é que a criançada responde a isso? Olha, eu tenho a impressão que vão rir um pouquinho, né? O Visconde de Aceguá era lá tinha imaginação muito fértil. Ele casava a abelha com vagalume para que as abelhas trabalhassem de noite. Casava ovelha com porco espinho para já nascer arame farpado. Então era de grande invencionice, né? De grande muita utilidade, sem dúvida nenhuma. Então acho que o humor é muito interessante, quer dizer para ti, conviver para dizer, o caos não é uma anedota, o caos não é um conto, um caos tem uma sabedoria que vem desde o índio. O índio gostava do happy hour. Eles se reuniam no fim da tarde e contavam façanhas imaginativas. Parece que isso passa para o galpão, e esse contar uma longa história que sempre não tem maldade, não é contra ninguém, mas é sempre de um fim inesperado. Eu juntei no Major Alarico, tinha em Bagé um cidadão, que eu não vou dizer o nome, porque a família me pediu que eu desse outro nome, e eu chamo doutor Laurindo. Ele contava muitas façanhas e gostava que as pessoas recebessem seriamente, não passassem que eram invencionices. Ele contava que ele dizia para a Ruth, esposa dele, na nossa casa, a SEST é uma instituição sacramentada e ninguém vai perturbar. E ele foi se deitar e ouviu aquelas caturritas tudo na figueira. Ele abriu a janela e disse, ô sirigaitas, vocês não sabem com quem estão lidando. No outro dia ele chegou, botou umas cumbuca com cachaça de Santo Antônio da Patrulha, disse, agora elas vão tomar o pifezinho dela, vão me deixar dormir. Ficaram mais algariadas do que nunca, se namorando e cantando as caturritas. Eu abri a janela e disse, agora vocês vão ver o revide. Comprou uma cola no Uruguai e pincelou os galhos, o tronco, e vou tirar minha cesta, vamos lá, Ruth. Mas não é que as caturritas ficaram mais algariadas, mais cantadeiras do que nunca. E ele foi cestear e ouviu aquela gritaria no pátio, piaguaceiro, cozinheira, todo mundo olhando para cima. As caturritas tinham levado a figueira para o município de Lavra do Sul. São histórias que correm. São assim os causos, né? Os causos. E tem algo de construir quando tu fala de como isso vem desde os indígenas, a gente pode pensar, sei lá, num griot também, e vai se construindo uma memória coletiva e uma forma de entender as coisas, de ver o mundo. O humor é só uma parte disso, né? Uma parte. Mas tem muitas morais e caminhos quem ali. sabe o humor gaúcho não poderia redimir o humor brasileiro, que depois da morte do Chico Anísio e do Jô Soares parece estar numa precariedade muito forte. Está aí um receptáculo desde os causos do Romualdo, do Simões Lopes Neto, do Elvio Piccoli. Embora exista, né, em zonas sertanejas do Brasil também um humor de causo muito bonito, né? Imagina, reunir esse material. O problema todo é que os veículos de comunicação ficaram cosmopolitas, eles acreditam que fora do eixo das grandes metrópoles a alma seja vazia, e não é verdade. Atenas tinha 160 mil habitantes, Atenas era uma Sapucaia, uma Sapiranga,
e criou os depoimentos estéticos, artísticos, arquitetônicos, a tragédia, a pintura, a arquitetura, para o resto da civilização ocidental. O resto dos tempos, tinha 160 mil habitantes, se não me engano. Não é? Então, vamos parar com essas... O Henry Miller dizia uma frase muito boa: a verdadeira alma de um país está nas cidades do interior, está na vida do interior. Não é? Pois é interessante que esse divórcio aí, né? Ou é totalmente, essencialmente urbano, ou é essencialmente rural ou interiorano, e não se mistura, e esse vale mais do que aquele. Isso tem criado muito problema, né? Isso tem impedido muita inteligência, né? Pois olha, a função da arte é encantar e conscientizar. O homem que vai no fundo da caverna e desenha búfalos e bisões, ele queria dizer: esta é a minha luta, eu lutei. Então a arte, quando deixa de ter esses dois fatores, encantamento e conscientização, ela está mentindo. Pode reunir 60 mil pessoas num estádio pulando igual a sapo no brejo, que está mentindo. Se ela não criar conscientização e encantamento... Então, quem vai lá, o showbiz, as pessoas voltam de um espetáculo, vão tomar banho, porque suaram, pularam muito, né? Mas não ficaram com uma ideia que os mobilize perante a vida. Não ouviu nada que dissesse: esse cara está dizendo o que eu queria dizer de mim mesmo. Os sentimentos que eu guardo, as ansiedades que eu tenho, os sonhos que eu levo. Então, é a arte se afastando do seu verdadeiro sentido. Da sua função até, né? Da sua verdade. Aquilo que tu fazes, cantando a terra, cantando a nossa tradição. E há uma coisa muito interessante que uma vez um velho sábio, Mozart Pereira Soares, me disse. A palavra tradição vem de transladar, ir para frente. E a palavra revolução vem de revolver, ir para trás. Então, vamos ver que as coisas são um pouco diferentes do que se pensa, não é? Mozart Pereira Soares, que bela lembrança. Tu não achou linda essa reflexão? É, muito interessante. Essa questão de achar a origem da palavra e ver o que se faz e o que se fez e como com se ela, transmudou, como se jogou com ela no tempo, né? É um caminho e tanto. Fiquei com uma coisa na cabeça, não é uma palavra exatamente, é uma imagem. Aquela lata de goiabada, com todas aqueles compartimentos diferentes, cada um é um doce diferente, né? Estão todos na mesma lata, sem dúvida, mas não estão misturados. Cada coisa é uma coisa, cada atividade é uma atividade. Eu acho que eu tenho essa divisão Qual bem clara. é a tua goiabada? O que se tu tivesse que te definir numa palavra só, seria um poeta, seria, enfim... O poeta. O cara que fica com o pé que parece um limpador de para-brisas, quando lhe desce a poesia, quando lhe desce uma frase. Havia uma lua em desmaio, quando a Aurora teve um filho. O sol enfiou as esporas e galopou seu tordilho. Quando uma frase como essa me vem, eu sinto que é a poesia, que era esse instante mágico em que a realidade concede um pouco do seu terreno lógico para que a imaginação dance e voe. Então esse é o milagre da poesia. Tem muitíssimas, e cada um em casa, cada uma em casa, tem muitíssimas preferidas e queridas dessas frases que te ocorreram em algum momento. O meu novo livro, Homo Sapiens, tem 500 frases. E eu acho que em arte a gente deve vir de denso para fera e de fera para denso. Tu sabe que o Manuel de Barros disse que quando ele tinha 13 anos, ele decidiu que queria ser um fraseador, né? Um fraseador... O poeta lambe as palavras e depois se alucina, Manuel de Barros. Eu tenho na beira da minha cama Manuel de Barros e João Cabral de Melo Neto. Um que me devolve a infância crianceira das palavras e outro que me pede que eu seja bem disciplinado nas palavras. Eu vou trazer umas frases tuas... E vou trazer elas ao lado, como já te mostrei uma vez, como já mostrei na Argentina mais de uma vez, ao lado de um cara de quem tu falaste, a quem eu me dedico muito, que é o Atahualpa Yupanqui. Porque tu escreveste algo que tem muita relação com um tema dele que é muito pouco conhecido. E a tua canção é belíssima, a tua poesia transformada em canção é belíssima. Se tu me permites, eu vou te apresentar esse tema, apresentar para todo mundo em casa. Se tu me perdoa, eu vou ficar de pé. Eu queria estar de pé te aplaudindo, mas sigo sentado, com a alma em pé. O Canto e Lamento de um Velho Semeador tem esse parentesco
com Canto del Peão Envejecido. Opa. Canto do Peão Envelhecido, que eu não vou cantar, eu vou só dizer um pouco desse Canto del Peão Envejecido para as pessoas verem como fica bonito e como combina. Vengo bajando el nevao, despacito, tranco a tranco. Mi mula ya está bichoca y yo, bien cargadito de años, vengo bajando el nevao. Caminito del poblado solo voy de vez en cuando. Ya no sirvo pa'l mingao, pero siempre sirvo de algo. Caminito del poblado. A semente dos meus dias espalhei por esse chão, cumpri como vivente, mas não vi a plantação. Com o remendo da esperança remendei a minha vida, mas um dia a vida cansa de ser rasgada e serzida. Mais um dia a vida cansa de ser rasgada e serzida. Ganhou um véu de semente minha mulher no labor, amando-me plantei nela, nasceu novo semeador, abrindo sulcos na terra, sementes lancei a esmo. Essa terra está pedindo que agora eu plante a mim mesmo. Essa terra está pedindo que agora eu plante a mim mesmo. El día habrá de llegar, se me hace que anda llegando, que atravesado en mi mula me lleven pa'l camposanto. El día habrá de llegar. Voy yendo e talvez pensando. Ganhou um véu de semente minha mulher no labor, amando-me plantei nela, nasceu novo semeador, abrindo sulcos na terra, sementes lancei a esmo. Essa terra está pedindo que agora eu plante a mim mesmo. Essa terra está pedindo que agora eu plante a mim mesmo. Caminharam lado a lado o mestre e o seu discípulo. Eu como discípulo do Atahualpa. Eu tenho um sonho teimoso. Eu não sei se eu não vou sair de catálogo sem vê-lo cumprido. Que era ver tu gravando os 12 cantos de Gaudêncio Sete Luas. Gravando os 12 cantos, falar com o Marco Aurélio, porque todas as músicas são dele, Marco Aurélio Vasconcelos, gravar os 12 cantos de Gaudêncio, né? O canto de revoluções, em retiro, tiro e tiro, bah, que peleia bem feia, numa volteada de adaga vi nascer a lua cheia. Não é, o Gaudêncio, o canto de morte do Gaudêncio, aquele funeral quando Gaudêncio morre, se um pássaro bater asas, é Gaudêncio envolto em plumas, não é? Tá da carreira, vamos para esse catálogo. Eu faria o possível e o impossível para fazer isso. Tu já tivesse gente muito grande te interpretando, não só te musicando. Sim. E eu me lembro do trabalho da Fafá com a Leontina. A Fafá, né, gravou os 10 cantos. Eu quero até dizer isso. O tempo nos faz modestos ou ridículos. Essa frase é do Ulisses Guimarães. Mas eu sou o primeiro cara, acho, no Rio Grande do Sul,
e talvez até no folclore latino-americano, que compôs na condição de mulher, como o Chico fará um pouquinho depois, alguns anos mais tarde. Quando eu compus os cantos de Leotina, eu era a mulher, eu não estava fazendo um canto em louvor à mulher, eu estava falando como se eu fosse uma mulher, não é? Isso aí. Quando a Leontina diz, se banhou na água do açude, se afeitou lá na figueira, eram os soluços, os cascos do baio na polvadeira. Partiu com a lua cabresto e só voltou no arrebol. Parecia um boi cansado, puxando a carreta do sol. É a mulher cansada, fatigada, angustiada pela espera, não é? Deixa eu mostrar o CD aqui, e tu tens aí o livro também. E eu já comentei muitas vezes, Fafá, inclusive... orquestra sinfônica, com o maestro Evandro Matê e o Borghetinho. Gravaram esses cantos. Uma beleza de trabalho. Tu sabes que essa ousadia, que hoje pode parecer simples, mas em seu momento foi uma ousadia assim, eu já comentei muitas vezes sobre isso, que às vezes até as pessoas mudam letras, perdem rimas, perdem imagens, para não correr o risco de cantar algo do outro gênero, né? Por uma preocupação desse tipo. E tu compuseste como outro gênero já, né? Vamos ver o livro aqui? Sim. Vou mostrar para o pessoal aqui. Aqui estão 35 parcerias dos meus parceiros que eu fui reunindo ao longo do tempo, os cantos. Marco Aurélio. A Fafá dizia que ninguém vestia melhor os meus textos que o Marco Aurélio Vasconcelos. Marlene Nunes, Sérgio Rojas, são tantos. O Renato Teixeira fez algumas músicas comigo, né? Músicas natalinas, inclusive. Eu tenho muita honra de ter tido esses parceiros ao longo da vida. E se em algum momento eu não fui um bom parceiro, me arrependo profundamente, porque o trabalho deles foi uma forma de valorização da minha poesia. 50 anos de literatura, 85 anos de idade, e a festa? E onde é que vão ser os doces? A festa está vivo, né? Minha idade eu não sei, nem existe quem me diga. Sou apenas um menino com lembranças muito antigas. Não é? Eu acho que esse passar no tempo só faz sentido, só te contempla se tu te achares muito pleno e tiveres atingido uma certa leveza, uma certa humildade, olhar para o teu trabalho e dizer que imenso é o meu trabalho, bom ou mal, quem dirá e julgará será o tempo. Se eu puder ter sido um dos intérpretes da alma do Rio Grande, da alma gaúcha numa extensão maior, não terá sido em vão. Essa coisa que se chama arte não é passeio, arte não é confraternização de amigos, arte é consagração de vida. E eu posso dizer, a minha vida foi consagrada à literatura, à poesia, a escrever. Os outros convites, magistrado, professor, convite para ser candidato a não sei o quê, nada disso me empolgaram, porque o que me empolga é ver nascer um verso, como se vê nascer uma planta, como se vê nascer, criar uma criança, como se recebe o abraço de um amigo. Ou seja, da vida hoje sei a exata medida, é a bênção dos abraços e a maldição das despedidas. Da vida hoje sei, só nos redime a arte, pois ponte do cotidiano ao sublime. O Cantos do Sul da Terra, agradecido, comovido dessa carreira e dessa biografia consagradas, terem vindo aqui para a beira desse fogo conviver conosco hoje. A gente vai para aquele nosso intervalo de sempre, mas antes, como sempre também, vamos cevar a palavra. Não há outro pago natal onde pintem mais formosas as nuvens, como nas costas do Uruguai. Nem a graça singular, o encanto com que as moças seduzem lá nas costas do Uruguai. Uruguai, meu rio, Uruguai, minha terra, coisas mais belas de se falar. Não ouvi no mundo vibrar guitarras mais harmoniosas, salamanqueiras, que em costas do Uruguai, nem a magia noturnal de luas tão luminosas que intimam como nas costas do Uruguai.
Uruguai, meu rio, Uruguai, minha terra, coisas mais belas de se falar. El amor es un sitio donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo, y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida, lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Tá aí. Te pienso largamente, te nombro despacito. Esse nombrar é falar de ti, te chamar, chamar o teu nome. Curiosa ideia, bonita ideia, belíssima música. Estamos recebendo, como devidamente anunciado, o Alejandro Balbis aqui na beira desse fogo. Que prazer te ter aqui, Alejandro. Muchas gracias, el placer es todo mío. Isso que a gente escutava é composição tua? Como é que é essa história? Porque o Alejandro é um artista de várias linguagens, é um cara que transita por várias... Estava pensando no Coronel falando daquela caixa de doce. Ele também tem a caixa de doce dele. Ele tem várias linguagens diferentes, vários estilos em que ele transita. Alguns mais populares, alguns mais folclóricos, alguns mais urbanos, alguns mais rurais. Ele vai nos falar sobre isso. Mas quando tu compões... E quando tu compões este tema, que história é essa? Conta um pouco desta composição para nós. Este es un poema del gran Armando Tejada Gómez, que yo ya conocía de antes, pues la casa de mis padres era una casa biblioteca, digamos, había miles de libros,
Entre los que estaba quizá la obra completa de Tejada Gómez, pero era uno el que aún no estaba preparado para asimilar y entender semejante obra. Por eso siguió juntando polvo en la biblioteca. Pero décadas después vuelve ese mismo material a mis manos y me agarró en el momento justo y me voló la cabeza. Tejada Gómez é Tejada impressionante, Gómez, né? sí. Y inmediatamente tuve el impulso y le puse música en minutos y quedó esta canción. O Alejandro, numa apresentação dele, ele faz uma coisa parecida com isso que a gente gosta aqui no Cantos do Sul da Terra. Ele explica o nascedouro dessas coisas, a história por trás, a história seguinte à música, causada pela música. Tem muita cevada de palavra no que ele apresenta. E nós tínhamos falado sobre essa ligação dele com o Tejada Gómez, esses temas que ele musica. E existe um detalhe aí, além de tu teres isso na biblioteca da tua casa, tu viveste muito tempo na Argentina também, né? También 20 años en Argentina. Desde hace unos 6 años estoy nuevamente establecido en Uruguay con mi familia, pero estoy muy atravesado por Argentina, por su gente, por su cultura, y muy influido, ¿no? por toda su energía, por el tango, por su folclore y sobre todo por su gente. Tu sentes isso na tua música? Lo siento en el cuerpo, ¿viste? Porque me ha configurado como persona, como cantor, como hacedor de canciones. Muchas de mis canciones hablan de paisajes argentinos, de paisajes porteños, de una esquina porteña, de un árbol perdido en un barrio donde casi no hay árboles, es el único árbol, hay muchas cuadras a la redonda y todo lo que vive en el aire cerca de ahí viven en ese árbol. Já é uma coisa muito reveladora e muito incomum que alguém que faz uma música com esse jeito urbano, com esse jeito não folclórico, e que faça agora, nesta época que a gente está vivendo, escolha Tejada Gómez. Porque o Tejada Gómez, a gente vai ver ele nas letras das sambas ou das canções dos anos 60 na Argentina, do movimento do novo cancioneiro argentino, enfim. E esse resgate, esse retorno, diz muito, né, sobre a tua relação com o país e com esse poeta. Me parece muy interesante lo que decís, porque como yo no soy estrictamente un cantor folclórico, la música que compuse alrededor de algunos poemas de Tejada Gómez, entre ellos Canción con Vos, tienen otra estirpe. No son ni zambas, ni chacareras, ni tonadas, que son los ritmos en que habitualmente fueron musicalizadas las canciones de Tejada Gómez. Yo vengo de la murga y el carnaval de Montevideo, y vengo configurado por eso. Y sobre todo en esa época, que ya todas estas canciones ya tienen unos cuantos años atrás, fueron compuestas unos cuantos años atrás, donde yo empezaba, digamos, a sentirme cómodo en Argentina, empezaba a sentirme parte del país, parte de su ciudad, y me iba aclimatando. Entonces mi impronta era aún todavía la murga y el carnaval. ¿No? Isso é muito interessante, porque deixa eu puxar de novo o papo de antes do intervalo, a conversa com o Luiz Coronel. O Coronel falando como é diferente, como define alguém ser de fronteira. E da mesma maneira que o fronteiriço é aberto a linguagens, o uruguaio é assim, porque o uruguaio tem uma naturalidade na coisa crioula e ao mesmo tempo é extremamente carnavaleiro, é o cara do campo, mas é o cara da beira do mar também, da costa do mar. O Uruguai permite um pouco desse trânsito todo que ele faz. Eu não sei o que o Alejandro vai achar disso.
mas eu ouço no timbre dele um amigo que é o Jorge Nasser. Eu ouço um registro vocal e um canto parecido. Não é o repertório exatamente, é claro que não, mas tem algo do Nasser ali, que é uma figura que me lembra tudo isso. Jorge, aparte de ser un gran amigo, un gran compañero y colega, compartimos muchos momentos juntos y yo creo que sí estamos atravesados por cosas muy parecidas, configurados, ¿no?, por artes muy parecidas. Él también, en una época, él era estrictamente rock and roll, ¿no? Con el tiempo fue sufriendo una transición muy importante hacia la milonga, que lo terminó configurando y que lo terminó casi consagrando, ¿no?, como un artista no solamente de rock, sino de folclore. Subindo al palco da Pátria Gaucha. Claro, en todos los festivales de Uruguay y en otros lugares más también. Y yo tengo un gran aprendizaje de su propio aprendizaje, observándolo, charlando con él, empapándome en su música y su persona. Ele, acredito que um pouco mais velho que tu, né? Um pouquinho. Um pouquinho mais. Não muito mais, pero... Mas é interessante como, apesar da tua voz mais grave, mais encorpada, claro, tem uma cruza no som também, né? Tu falaste na escola da Murga, e a Murga impressiona justamente pela escola vocal. Eu não sei o nome daquele personagem que para nós no samba seria um puxador do samba. Aquela pessoa que canta aquelas melodias principais agudas, é preciso não só ter uma colocação de voz muito especial, mas uma afinação impecável, para ir naqueles intervalos sem efeito, seco, direto, né? Aquilo é um canto, parece um canto extremamente difícil. E ao te assistir num espetáculo, a gente vê que tu bebeste muito daquela escola mesmo, né? Tu é muito murgueiro no canto também. Y yo salí 30 años en el carnaval de Montevideo y empecé a cantar, quizás yo cantaba de más niño ya, pero como diversión, era muy chico. A los 12 años empiezo a cantar en una murga y a los 14 ya ingreso al carnaval profesional, ¿no? Entonces soy murga por donde me mires. Imagina, com 14 anos entrou na murga porque já está batizado de murga total. Y claro, y tengo 55. Imagínate en todo ese tránsito, la murga sale por todos mis poros, pero con el tiempo, la inquietud, el movimiento, las ansias de conocer otras cosas, fueron llevándome por caminos diferentes, relacionándome con músicos de otras estirpes, como por ejemplo Jorge Nasser, y otros tantos, de los cuales me nutrí y con los cuales hicimos parcería y salieron resultados hermosos de eso. Muchas de mis canciones son ese resultado, ¿no?, de la generosidad de grandes artistas que tuvieron la deferencia, y yo tuve la gran suerte de sentarnos una guitarra cada uno y jugar a la música. E tu mencionaste também em outro momento que lá, gurizinho, 14 anos de idade, junto com o Pitufo Lombardo, que é um nome também que é bastante conhecido por Claro, aqui. cuando yo empecé en la murga, yo tenía 12 y Pitufo tenía 14, es 2 años mayor que yo, y fue con la primera persona que me relacioné, al primero que saludé, el primero que me saludó en realidad, se acercó a saludarme. Yo era nuevo y en un ámbito donde todos se conocían y yo era nuevo, ya, Pitufo vino a saludarme, nos hicimos íntimos amigos y tuvimos un periodo de estar mucho tiempo juntos, compartiendo la música, el canto. Descubrimos los arreglos de voces. Me acuerdo el momento de iluminación en donde descubrimos cantar el canto a voces. Uno cantaba una voz y yo la segunda bien de abajito, ¿viste? Y dijimos, queremos hacer eso. Me acuerdo, lo visualizo, lo estoy viendo como si fuera una película en el mismo lugar de siempre, en el barrio, en Sayago, en la esquina de Garzón y Propios, para el que conoce Montevideo. En ese lugar descubrimos el resto de nuestra propia vida.
Imagina a importância de ser acolhido, recepcionado por alguém, quando tu chega com 12 anos, num ambiente que é de feras, de monstros, né, de muito conhecimento, de muito pertencimento. Provavelmente chegou desconfiado como cavalo torto de um olho, né? Desconfiado como cavalo torto, e o Pitufo ter esse papel aí, que história bonita. O que tu poderia mostrar para nós mais? Alguma coisa que tu queiras cantar? Bueno, voy a ir de vuelta con Armando Tejada Gómez, que es una composición de 2 poemas. La primera frase es de un poema y el resto del cuerpo de la canción es otro, y que me pareció que iban muy juntos y que hablan de un drama humano tremendo, profundo y actual, que es el desempleo. Perfecto. Hay días que te dan y te dan, como si el cruel oficio de vivir fuera poco. Madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada, ya no le sirve de nada. Madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Es triste tener el día de sobra como la barba, de sobra como la barba. Vamos otra vez. Madrugué, pero fue inútil. Madrugué y al fin de nada me ha servido la mañana. Ahora vuelvo y el día ya no me sirve de nada. Es triste tener el día de sobra como la barba, ya no le sirve de nada. Terminó. Madrugué. Espetacular, me parece muito bem vestido o Armando Tejada Gómez com esse som carnavaleiro uruguaio, porque, de fato, o que ele faria com esse madruguê, ele, Armando Tejada Gómez, ou algum dos seus parceiros, uma tonada cujana, iria para outro lado. Quando falasse entonado, eu fiquei pensando que diferença e que beleza, que bem encaixado, que bem que a letra fica nessa roupagem, né? Porque fue un gran momento el redescubrirlo a Tejada Gómez y darme cuenta que yo ya conocía esos mismos poemas, yo ya los conocía, y cómo me parece tan misteriosa la vida, cómo pude no darme cuenta de esa magnitud artística. Y devolví de vuelta los libros a juntar polvo en la biblioteca durante 25, 30 años más. Hasta que alguien, por suerte, vino y me dijo, esto es un material que quizá te pueda interesar. Pero empecé a mirar, ya había hecho unas impresiones de algunos poemas, entre los que estaban Canción con Vos y otros más, y me dio unos libros y me los llevé para mi casa sin mucha expectativa, y esa noche empiezo a leer y a darme cuenta de lo que tenía en mis manos, inclusive a reconhecer coisas que tu já claro, ¿no? Y cómo no, en su momento no supe ver que ahí había un material que iba a ser fundamental en mi vida, iba a asignar el resto de mi vida. É interessante, pode parecer o puro ânimo de consolo,
né, de consolar, mas a impressão que dá é que tinha que ser na hora em que tinha que ser, no momento em que tinha que ser. Não deveria ter sido antes. Claro. Essa coisa amadureceu cosmicamente aí Sí, durante todo esse tempo. exactamente. Alejandro Balbis, tu me contas aqui fora da nossa cena aqui, tu me contas de gira nos Estados Unidos há algum tempo, tu está fazendo uma série de trabalhos dentro do Uruguai, é um nome que está extremamente forte dentro do Uruguai. Tu estiveste no Uruguai Um Canto do Mundo, a gente já tinha anunciado aqui em algum momento, fazendo uma participação muito bonita aqui em Porto Alegre. Conta um pouco do que tu anda armando, do que tu anda fazendo. Bueno, en este momento estamos casi comenzando la preproducción de una nueva placa discográfica con un ensamble que para mí va a ser nuevo, pero que en realidad es antiguo. Es parte del paisaje sonoro de la casa de mis padres, ¿no? De la banda sonora de mi niñez, que es un cuarteto de guitarras, ¿no? Maravilhoso, né? A gente vem ao ouvido Citarrosa, mas vem ao ouvido Amália de la Vega, com esse mesmo tipo de tecido anos antes, né? Veo que conoces todo desde allá. Vocês têm muita coisa boa, a gente tem que conhecer. Bueno, y a la vez estamos a punto de comenzar una serie de 18, o no me acuerdo si son 18 o 20 funciones en el Teatro Solís de Montevideo con nuestro disco para crianzas. Ah, que beleza. Que se llama Balbombú. Y que me hace muy feliz haberlo hecho y volver a reestrenarlo. Lo estrenamos el año pasado en el mes de septiembre. En Uruguay hay vacaciones de septiembre también y los espectáculos para crianzas son muy populares en esas épocas. Y ahora nuevamente en vacaciones de invierno se va a reestrenar y que esa obra que se llama Balbombú tiene su disco que está en las plataformas y que anoche en el lugar de CP lo puso en el aire y sonó todo el disco después del recital que dimos anoche. Qué lindo. Y estamos en eso. Vamos a grabar un disco nuevo con el cuarteto de guitarras y a la vez reestrenando la obra para crianças. As pessoas falam sempre no desafio de produzir música, literatura, o que for para criança, né? Sempre é um desafio maior, né? Porque muita gente fala mi nisso. primer disco, nuestro primer disco, que se llama El Gran Pez, que la canción fue escrita esa misma noche que vi la película del Gran Pez de Tim Burton, y esa noche me salió un impulso, hice la canción, y la canción funcionó increíblemente con los niños, con las crianças, increíble. No fue pensado para eso. Não tinha pensado nisso. No fue. Entonces, desde ese momento, dije, vale la pena un día de esto tomarse el tiempo y concebir un material estrictamente pensado y producido para crianzas. Y para eso hicimos una parcería con Jimena Márquez, que es una dramaturga muy importante y muy talentosa de Uruguay, con que yo ya la conocía de antes, habíamos hecho otras cosas, ¿no? Pero fue mágico. Todo el proceso creativo de Balbombú fue mágico, pues la creatividad y la cabeza que tiene Jimena Márquez es un privilegio enorme haber podido trabajar con ella y sacar adelante esse projeto que vamos a reestrenar agora em vacações de inverno. Vou fazer um comentário pessoal, mas é um pessoal para todos vocês e todas vocês. Então é aqueles segredos de multidão. O Alejandro não está no seu país, ele está num lugar em que ele não precisaria ter mencionado cada um desses nomes que ele menciona como figuras importantes na carreira dele em distintos momentos, desde quando ele era um adolescente ou um pré-adolescente até esse trabalho de agora. Ele não precisaria ter feito isso, porque nós não conhecemos essas pessoas. Isso é seriedade, generosidade, é muito perceptível isso, que tu reconheças essas pessoas da tua trajetória. É que eu sou producto de la generosidad de esas personas.
Assim é. E o Cantos do Sul da Terra é produto da generosidade dessas figuras que nos acolhem e aceitam vir aqui. Eu já disse para vocês que não somos nós que acolhemos os convidados, são eles que nos acolhem. Muitíssimo obrigado. Muchas gracias a ti, a ustedes, gracias por el aire, gracias por compartir. Obrigado. Nós vamos encerrar o programa escutando um pouco mais do Alejandro Balbis. Mas vocês sabem, nós nos estamos vendo e a gente retorna então até a próxima lua. Vengo del rancho del Motacú, donde canta el sayubú. En casa y ese traigo urucú pa' vender en Santa Cruz. En mi churú no traigo somo pa' convidarlo al patrón. Y a quien invitar y traigo el alcohol pa' ablandarle el corazón. Y de borracho yo le diré, arrégleme la cuentita patrón. No quiero más trabajar por aquí, quiero irme para el poblado. Y el patrón enojado dirá, agárreme sin camba por favor, tírenle 2 arrobitas nomás y que se mande mudar.